Senhores gestores, coordenadores gerais e auxiliares de secretaria responsáveis pelo censo, continuando, essa é parte da vinculação do professor, do profissional escolar. Então, vocês vão vir aqui em profissional escolar, pesquisar. Da mesma forma com o aluno, vocês vão pesquisar também, podem informar pela identificação, CPF, nome e data de nascimento para fazer a pesquisa. Eu vou fazer a pesquisa aqui pelo CPF, me colocando como referência. Então, informei aqui, clico em pesquisar, e vai aparecer os dados do professor. Coloquei aqui, vou clicar em vincular. Nessa parte vincular, vocês vão vir aqui, função que exerce na escola, vocês vão colocar em 3 casos. Somente o docente, o tradutor ou intérprete de Libras, se tiver o professor de Libras, somente nesse caso. Aí o professor de Libras vocês vinculam exclusivamente na disciplina Libras. E profissional de apoio escolar, que é o professor de apoio. Vocês vão vincular aquelas outras áreas de conhecimento. Então, vamos vir aqui, eu vou colocar como docente. Informei como docente, vou informar aqui situação funcional, se é concursado, efetivo estável, contrato temporário, terceirizado ou CLT. Todos os professores do município eles são concursados, então vocês vão informar como concursado. Turma em que atua, vocês vão informar aqui qual que é a turma. Eu vou vincular aqui na turma de 2º ano. Lembrando, vocês vão vincular o professor à turma que ele é regente, mas não vão informar, por exemplo, nos casos de agrupamento de educação infantil, vocês não vão informar o agente educacional, somente os professores, no caso, o professor de apoio ou o professor regente ou professor de apoio. Nos casos da educação integral, do CMEIs, que é integral, vocês vão informar o professor do matutino, do vespertino, e se tiver o professor de apoio, também informe. Após informar qual é a turma da criança, eu vou vir aqui e vou informar as áreas de conhecimento, que são as disciplinas. Então, informo aqui matemática, ciências, língua portuguesa, arte. Caso a escola tenha um professor de educação física, informe o professor de educação física separado apenas com a disciplina de educação física. Então, eu não vou marcar ela. Vem aqui História, Geografia e Ensino Religioso, como um professor regente. Clico aqui em adicionar vínculo. Já vai estar criado aqui o vínculo com esse professor. Caso vocês queiram adicionar o vínculo desse professor em outra disciplina, vocês podem vir aqui em adicionar vínculo. Vocês fazem novamente o mesmo processo, docente, situação funcional, e vou informar aqui a turma. Eu já vou informar aqui na turma de AE. Informei aqui na turma de AE, adicionar vínculo, também estou vinculado na turma de AE. Então, cliquei os vínculos, criei os vínculos de todos do professor, todas as turmas que ele entra, clico aqui em enviar, esse professor já estará cadastrado. Se eu vier aqui em relatórios, profissionais escolares por turma, vocês vão fazer o mesmo procedimento que para a turma, para o aluno, para pesquisar. Informem a turma, pesquisar, já vai aparecer aqui um profissional escolar que exerce a função docente 1, na turma de 2º ano. Então, essa é a forma de fazer o cadastro do profissional escolar. Lembrando, após fazer o vínculo do profissional escolar em alguma turma, vocês vão vir aqui, vão pesquisar novamente esse professor. Vou fazer aqui a pesquisa novamente desse professor e vocês vão fazer a edição de identificação. Verifiquem aqui se os dados dele estão informados corretos. Vamos vir aqui em editar identificação. Caso tenha que acrescentar algum dado nessa primeira parte, vocês acrescentem. Por exemplo, aqui a filiação 2, vocês podem acrescentar se tiver alguma informação dessa aqui errada, podem acrescentar. Se não, vocês podem clicar aqui em enviar e fazer a edição e atualização dos dados do professor. Vocês vão editar aqui endereço e escolarização. Informei aqui o CEP, da mesma forma, local de
residência, se o professor mora em alguma localização diferenciada. E aqui os dados escolares. Vamos informar aqui, por exemplo, ensino superior. Vou informar aqui o tipo de formação do ensino médio cursado. Então vocês vão informar se é formação geral, modalidade normal, curso técnico ou magistério indígena, somente os casos. E após, vocês vão clicar aqui em selecione o curso superior. Ele vai ser direcionado para essa página onde vocês vão informar a área do curso, educação, o nível, se é licenciatura, bacharelado, qual foi o curso cursado, vamos colocar aqui como pedagogia, o ano de conclusão, vamos colocar aqui 2010, tipo de instituição, se é pública ou privada, vamos colocar aqui pública, e vocês vão pesquisar a instituição, no caso eu vou colocar aqui UEG, pesquisar. Quando a pesquisa não retorna, ela vai aparecer essa mensagem aqui, instituição não cadastrada. Vamos tentar então aqui a UFG. Aqui, agora apareceu. Quando aparecer, eu marco aqui a instituição de ensino, clico em enviar. Quando eu clicar, vai aparecer aqui embaixo curso superior cadastrado de pedagogia na Universidade Federal de Goiás. Aqui embaixo eu vou informar formação complementar pedagógica, se ele tem alguma formação complementar, só se for o caso. Especialização, se ele tem alguma pós-graduação, vou informar aqui também. E aqui se ele tem algum curso específico, formação continuada, de no mínimo 80 horas. Se o professor tiver algum, vocês informam, caso não tenham, cliquem aqui em nenhum. Feita essa atualização, clique em enviar, estará atualizado os dados desse professor. Quando vocês atualizarem, vai aparecer essa pergunta aqui se deseja vincular. Caso ainda não tenham vinculado esse professor, cliquem em sim. Caso já tenham vinculado, cliquem em não. Então, já está atualizados os dados desse gestor. Os próximos passos, vocês vão fazer a conferência dos relatórios, que aparecerão esses relatórios. Outros relatórios estarão disponíveis a partir mais para frente. E depois, provavelmente, no final de junho, deve ser disponibilizada a opção de fechamento. Quando aparecer a opção de fechamento, eu voltarei com outro vídeo orientando a escola como fazer o fechamento da forma correta. Então agradeço a todos, qualquer dúvida entre em contato.